Você já parou para pensar como as pessoas tomam decisões? Como elas interagem e como a economia funciona? A economia é feita de muitas decisões. Assim como em uma família, existe uma divisão de tarefas e de recompensas. O princípio fundamental da economia é a escassez, ou seja, os recursos da sociedade são limitados. Logo, a economia é o estudo de como a sociedade administra esses recursos. Agora vou te mostrar 8 lições em economia e ao final trarei 2 bônus que você vai se surpreender com as conclusões. Vamos lá? Trade-off é uma escolha conflitante. Para conseguirmos algo, precisamos abrir mão de todas as outras coisas disponíveis. Quando você decide gastar $1 com alimentação ou lazer, terá $1 a menos para gastar com outras coisas como educação ou uma poupança para o futuro. Há um famoso trade-off que qualquer pessoa enfrenta, que é entre trabalho e lazer. Mais tempo trabalhando significa menor tempo para diversão e vice-versa. Um governo, por exemplo, pode enfrentar um trade-off entre gastar com saúde ou com a reforma de estradas. As empresas podem se deparar com um trade-off, um dilema entre manter um ambiente mais limpo ou ter um alto nível de renda, pois para poluir menos os custos de produção seriam elevados e poderiam impactar no lucro, salários pagos e preços cobrados do consumidor. A sociedade como um todo enfrenta um trade-off entre eficiência e igualdade. Eficiência é obter o máximo possível com os recursos disponíveis, que são escassos. Igualdade diz respeito à distribuição da prosperidade econômica de maneira uniforme entre os membros da sociedade. Em outras palavras, eficiência é o tamanho do bolo e a equidade é como o bolo será distribuído. Em economia, quando se tenta partir o bolo em fatias muito iguais, certamente ele irá diminuir de tamanho. Em virtude do trade-off, tomar decisões exige comparar custos e benefícios. Por exemplo, o benefício de iniciar os estudos em uma faculdade será o ganho intelectual adquirido e melhores oportunidades de emprego advindas desse esforço. Porém, qual o custo disso? O custo são os valores gastos com livros, deslocamento, alimentação e também o seu tempo. O custo de oportunidade é o que devemos abrir mão para obter o que queremos. Para um estudante, o tempo empenhado lendo livros e fazendo trabalhos significa deixar de oferir alguma renda extra ou de trabalhar mais horas no dia para ganhar uma maior remuneração. A economia pressupõe que as pessoas sejam racionais, ou seja, farão o máximo para alcançar seus objetivos. Pessoas racionais pensam nos benefícios marginais de suas decisões em face de custos marginais. Imagine a situação de uma empresa de transporte de passageiros que tem um custo total de $100 para um determinado percurso e tenha 10 assentos disponíveis. O custo médio por assento, nesse caso, será de $10 e, obviamente, a empresa deverá cobrar mais do que esse valor de cada passageiro para obter lucro, digamos $15. Agora pensa, se prestes a sair ainda restarem 3 assentos vagos, é racional a empresa fazer um último lance para pelo menos uma pessoa embarcar pagando $11 ou mesmo 10? Obviamente que sim, pois a empresa iria oferir uma renda tal que no mínimo pagaria o preço médio. Assim, um tomador de decisão racional só decidirá por algo se o benefício marginal daquilo exceder o custo marginal. Incentivo é algo que estimula as pessoas a agirem. Pessoas racionais tomam decisões comparando custos e benefícios e respondem a incentivos. Por exemplo, quando o preço da carne se eleva, há um estímulo para os consumidores consumirem menos. Ao mesmo tempo, há um incentivo aos produtores de proteína animal a
contratarem mais mão de obra e a produzirem mais, pois terão melhores preços na venda. Um aumento dos impostos sobre os combustíveis, por exemplo, faria com que as pessoas optassem por carros menores, mais econômicos, morassem mais próximas do trabalho ou até mesmo usassem outros meios de transporte mais baratos. Isso soa como um incentivo. O comércio entre países pode ser bom para ambas as partes. Se um país é fechado ao comércio internacional, talvez teria de produzir tudo o que precisasse a um custo maior ou com uma qualidade inferior. Um fato interessante é que o comércio gera especialização e permite desfrutar de uma maior variedade de bens e serviços. Agricultores que se concentram em suas atividades se tornam especialistas e mais eficientes, construtores, engenheiros, etc. Os países concorrem entre si e ao mesmo tempo são parceiros. Uma economia descentralizada aloca recursos por meio da decisão de muitas famílias e empresas, interagindo com bens e serviços. Empresas decidem sobre quanto produzir e sobre a contratação de trabalhadores. As famílias decidem sobre onde trabalhar e o que consumir com seus rendimentos e seus próprios interesses fazem a economia girar. E é possível que todos ganhem com isso. É o que Adam Smith, em A Riqueza das Nações, chamou de a mão invisível do mercado. Segundo Smith, impostos podem distorcer os preços que seriam negociados livremente e a política de controle de preços pode causar um desequilíbrio entre oferta e demanda. Mesmo com a mão invisível do mercado, é necessário uma instituição que mantenha o cumprimento das regras e as instituições funcionando. Um governo. Por exemplo, é importante manter o direito de propriedade sobre os recursos escassos. Um fazendeiro apenas produzirá se tiver garantido que sua colheita não será roubada. Os restaurantes servirão refeições se souberem que os clientes pagarão antes de irem embora. É o direito privado, controle e garantias sobre a propriedade material e até mesmo a intelectual. Também justifica-se um governo para promover a igualdade e a eficiência, já que a mão invisível não é onipotente. Existem as falhas de mercado, que é quando os mercados não conseguem alocar recursos de modo eficiente. As externalidades, que é quando uma ação de um indivíduo ou empresa impacta terceiros que não estão envolvidos no processo. É o caso de uma indústria que polui um bairro e os moradores ficam apenas com um ônus. Há também o poder de mercado, que é quando uma pessoa ou grupo influencia de forma indevida os preços e obtém larga vantagem, podendo prejudicar a eficiência de mercado. As discrepâncias entre padrão de vida entre países é explicada pela produtividade, que é a quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra. Em países que as pessoas produzem mais com a mesma unidade de tempo, desfruta-se de padrões de vida mais elevados. Em países menos produtivos, enfrenta-se uma vida mais difícil e maior escassez de recursos e menor conforto. Para elevar os padrões de vida, os formuladores de política precisam elevar a produtividade de forma a garantir que os trabalhadores tenham uma boa educação, disponham das ferramentas de que precisam para produzir bens e serviços e tenham acesso à melhor tecnologia disponível. As próximas duas lições é possível que sejam uma novidade para você. Elas não são tão óbvias e certamente irão despertar bastante sua curiosidade. Os preços sobem quando um governo emite moeda demais. A inflação é um aumento geral do nível de preços de uma economia. Então, o que causa a inflação? Em quase todos os casos de inflação elevada ou persistente, o culpado é o aumento na quantidade de moeda. Quando um governo emite grandes quantidades de moeda, o valor dessa cai. Obviamente, não seria apenas esse motivo. Por exemplo, a história econômica dos Estados Unidos aponta para uma conclusão semelhante. A inflação elevada da década de 1970
estava associada a um rápido crescimento da quantidade de moeda e a baixa inflação do período mais recente a um lento crescimento da quantidade de moeda. No curto prazo, há um trade-off entre inflação e desemprego. O aumento da quantidade de moeda na economia, não necessariamente apenas papel moeda, pode ser também maior crédito, estimula o nível geral de consumo e, portanto, a demanda por bens e serviços. O aumento da demanda pode, com o tempo, levar as pessoas, as empresas, a elevar os preços. Porém, nesse ínterim, esse aumento também incentiva as empresas a contratar mais mão de obra e a aumentar a quantidade de bens e serviços produzidos. Maior contratação significa menor desemprego. Essa é a linha de raciocínio dessa lição, pois muitas políticas econômicas empurram a inflação e o desemprego em direções opostas. De certa forma, faz parte do ciclo de negócios, que são as flutuações que a economia enfrenta ao longo dos anos. Para finalizar, entre 2008 e 2009, os Estados Unidos e outros países sofreram uma profunda crise econômica. Problemas no sistema financeiro causados por aplicações ruins no mercado imobiliário transbordaram para o restante da economia. Nesse contexto, houve uma redução significativa de renda e o aumento do desemprego. Os formuladores de políticas reagiram de diversas maneiras para aumentar a demanda agregada por bens e serviços. A principal medida do presidente foi a edição de um pacote de estímulos mediante a redução de impostos e o aumento dos gastos por parte do governo. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve aumentou a oferta de moeda. O objetivo dessas políticas era reduzir o desemprego. Alguns temiam, porém, que tais políticas pudessem, com o tempo, levar a um nível excessivo de inflação. E você, o que achou desse conteúdo? Conta para mim nos comentários. Faça sua inscrição nesse canal, compartilhe essas lições e baixe essa aula em PDF. Nos próximos vídeos, daremos sequência aos temas econômicos de forma leve e descontraída. Aqui o objetivo é o conhecimento.